Então agora, de volta, vamos falar sobre a parede celular e aí é a última estrutura bastante pertinente da célula vegetal, tá bom? Então a aula ficou um pouquinho longa, mas já no finalzinho. Olha só, gente, aqui nesse slide 41 aqui, eu coloquei dois contrastes de fotos. A foto da esquerda mostra células bastante delicadas, e imaturas, são ainda células que estão em desenvolvimento, estão em crescimento. Essa foto aqui é do ápice de caule, e essas projeções são folhas, né? São primórdios foliares, na verdade. Então aqui são células meristemáticas. Nós teremos uma aula só sobre meristemas, mas eu coloquei aqui nesse slide para mostrar para vocês que apesar da maioria das células terem parede celular, a estrutura da parede, ela também vai ser diferente. Então ela pode ser delgada, como nessas células aqui mostrando, nessas células meristemáticas, mas ela pode também ser bastante rígida, como aqui nessa outra foto. Então, ó, tem aqui esse tecido de revestimento, que é o mais externo, tô aqui mostrando na foto da direita. E aí vocês estão olhando, tá vendo vários círculos aqui, né? Uns círculos meio disformes. Esses círculos são células de um tecido chamado colênquima, que a gente vai estudar lá na frente também. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a parede celular, ela é espessada de forma diferente, ela não é homogênea. Ali a parede meristemática era tudo, né, delgadinha, delicada, né, toda homogênea. Aqui não. Então quer dizer, já mudou. Vindo mais para baixo, esses círculos, né, de contorno avermelhado compõem um outro tecido, que é o esclerênquima. Esse esclerênquima, ele tem parede celular mais rígida, apesar de ser mais homogêneo, mas ela é muito mais rígida que essas células colênquimáticas aqui. Ainda tem outros tipos de tecidos que têm parede celular delgada, não é só nas células meristemáticas, tá bom? Mas a gente vai falar de cada um dos tecidos. Por falar em tecidos, né, as células elas se juntam e formam tecidos. Então, dê uma olhadinha aqui no slide 42. Olha só, então são diferentes tecidos. Tecido formado por célula, obviamente, e o ponto de contato entre uma célula e outra é chamada de lamela média. Então, tá aqui, ó, mostrando como LM, tá vendo aqui na setinha, ó, tanto na foto do meio quanto na foto da direita, ó, tem esse LM aqui que é de lamela média. Essa lamela média é rica numa substância chamada substâncias pépticas, que na verdade é um grupo de substâncias que ajuda a manter essas células unidas. E aí tem a parede que é primeiro formada, chamada de parede primária, que tá aqui como PP, tá bom? De um lado e do outro da lamela média. E algumas células, elas podem permanecer ao longo de toda a sua vida somente com paredes primárias, ou seja, a parede primária ela é mais delicada, ela favorece mais o crescimento da célula. Outras células, na maturidade, além da parede primária, ela também forma uma parede mais espessa, mais rígida, impregnada de um composto rígido que se chama lignina, e essa parede é chamada de parede secundária, parede celular secundária. Então tem a parede primária e a parede secundária. A parede primária, ela é depositada logo em contato com a membrana plasmática, tá bom? E aí, a lamela média é o que vai, então, fazer essa junção de uma célula à outra. Então, como que forma a parede? Lá no momento da divisão celular, a parede celular já começa a ser formada também. Então, essa foto maior aqui no slide 43, eu coloquei só para vocês relembrarem os processos de divisão celular, né? As etapas da divisão celular. Então, tá aqui, ó, desde a prófase, aí tá vendo os cromossomos aqui, né? Então, a prófase, a metáfase, aí a anáfase, né? A metáfase aqui, a anáfase, os cromossomos se separando, e aí a telófase. Ok, na telófase é que começa então a formação da parede. Começa a ponto assim, na verdade, de ser
discernível, porque lá um pouquinho antes da prófase já começa as orientações para se originar a parede celular, tá bom? Mas aqui é o ponto auge, a telófase. Então dê uma olhadinha nessa foto menor aqui, ó. Na região equatorial da célula, entre os dois núcleos das células filhas, né, começa a formar uma estrutura chamada de fragmoplasto. Esse fragmoplasto é um conjunto de microtúbulos e retículo endoplasmático, tá? Então, eles se posicionam aí nessa região. Associada a isso, aqui na figura B já, começam a chegar vesículas produzidas, vesículas trazendo substâncias produzidas no complexo de Golgi, trazendo aqui, formando a placa celular. E essa placa celular, ela é a precursora, né, da parede celular. Aqui na foto C já aparece a parede celular, individualizando, então, dividindo as duas células filhas. Então, vocês já sabem como é que se forma a parede celular no momento da divisão celular. E aí, do que é formada essa parede? Então, como eu disse para vocês lá no início da aula, ela é formada basicamente por celulose. É claro que não é só celulose, mas o componente principal é a celulose. E aí, com ligações beta-1,4, né? E são cadeias muito longas de glicose, então formam polissacarídeo. A celulose é um polissacarídeo formado por muitos polímeros, por muitos monômeros de glicose, ok? Então tá aqui a fórmula geral da glicose. Então tá, nessa foto aqui, gente, eu dá uma olhadinha aqui no slide 45. Então, essa parte maior aqui é a celulose. A celulose, ela constitui o que a gente chama de microfibrila de celulose. Várias microfibrilas de celulose, elas estão imersas na parede juntamente com um grupo de outras substâncias, como a hemicelulose, tá vendo aqui em vermelhinho a hemicelulose, e também a pectina, que é essa parte aqui em azul. E aí, reparem que o que está em destaque são as microfibrilas de celulose. O principal componente, então, a parede primária, ela pode ter como substância lipídica associada externamente suberinas e cutinas. A gente vai estudar isso quando a gente falar sobre sistema de revestimento, tá bom? Não se preocupa com isso agora. Mas é só, né, externamente é um componente que pode estar presente na parede primária. E a parede secundária, ela é mais espessa, e aí, estudando, a gente pode dividi-la em 3 porções menores, que chamamos de S1, S2 e S3, tá bom? Então, tá aqui a membrana plasmática, e aí logo próxima a ela a parede celular, aí a lamela média aqui, dividindo as duas células, de novo a parede celular de outra célula, e a membrana plasmática. Lembrando que a parede celular, como um componente que oferece rigidez a ela, é a lignina, tá bom? Que é uma substância que confere rigidez. Olha só, gente, quando a gente pega... Então, vamos ver o que é, então, como que essa celulose, ela está arranjada. Ela está arrumada aqui. Nesse slide, está mostrando 2 células vegetais, no slide 46. Então, são 2 células. Aqui, pegou um pedacinho dela, tá vendo? Esses círculos maiores aqui são chamados de macrofibrilas. Se você pega uma macrofibrila, você vai ver que ela é formada por várias outras estruturas de celulose bastante juntas, entrelaçadas, formando a microfibrila. Dando um zoom nessa microfibrila, você vê que os polímeros de glicose, eles ficam juntinhos de uma forma bastante ordenada, formando a micela. Então, tá aqui, ó, desde a base, né? Então, o açúcar, né, a glicose, aí formando a micela, formando a microfibrila, e essa microfibrila formando a macrofibrila. Então, quando a gente fala só celulose, a gente tem que pensar que ela não é uma estrutura simples, ela é altamente complexa e rígida, porque imagine, olha como que ela está arranjada. Então, há na literatura dados, por exemplo, que ela é mais forte que um aço nas mesmas proporções de tamanho, em cabo de aço. Então, ela é muito rígida, bastante resistente, ok? Como que se dá a síntese da celulose? A gente viu a formação da parede celular. Agora, e a síntese da celulose? Então, a gente precisa de um cenário propício a isso, tanto dentro do citoplasma quanto fora do citoplasma.
Então, eu coloquei aqui, né? A síntese ela ocorre no citoplasma, onde possui baixo teor de íons de cálcio, alto teor de magnésio e com a presença de glicose uridina de fosfato. A sigla está em inglês aqui, por isso que está ao contrário, tá bom? Mas é glicose uridina de fosfato. E o pH, ele tem que ser básico, no caso aqui, 7,2, tá bom? Para formar a síntese de celulose, próximo tá aqui o citoplasma, aí aqui tá a membrana plasmática, né? Na membrana plasmática, tem um complexo proteico chamado de rosetas. Essas rosetas aqui, na verdade, a gente fala que é um complexo enzimático porque é formado por 6 partes. Então, são 6 partes rodeando uma outra menor. E é aqui por dentro que vai formar a microfibrila de celulose. Bom, então eu falei que tinha que ter um cenário propício a isso, né? Então, de um lado no citoplasma tem que ter essas condições e aqui fora do citoplasma são condições contrárias. Então, se lá tinha baixo teor de cálcio, então aqui fora do citoplasma tem que ter alto teor de cálcio, baixo teor de magnésio e não pode ter a uridina de fosfato. Vocês já vão entender por quê. E o pH é ácido, um pH de 5,5, tá bom? Dá uma olhada nesse esquema aqui no slide 48. Então, ó, tem aqui as moléculas de uridina de fosfato aqui com a glicose, elas entram nessa roseta, nesse complexo de enzimas. Aqui dentro ocorre a polimerização. O que é polimerizar? É juntar. Então, aqui as moléculas de glicose estão separadas. Elas vão entrando aqui e vão se juntando. E aí, aqui já vai saindo a microfibrila de celulose. Aí, aquela velha história. A microfibrila se junta com várias microfibrilas que formam a macrofibrila, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Aqui, nesse slide aqui, ó. Aqui tá a membrana plasmática. Embaixo da membrana plasmática, no citoplasma, tem esses microtúbulos, que está aqui em rosa. Esses microtúbulos, eles vão orientar a formação das microfibrilas. Então, esse verdinho aqui, ó, aparecendo florzinha, são as rosetas, tá bom? Que é aquele complexo de enzimas que vão dar origem à microfibrila de celulose. Como ela tem toda essa função, ela se chama de complexo celulose sintetase ou complexo celulose sintase, tá bom? Tá presente na membrana plasmática. Então, ó, dá uma olhadinha aqui na minha mão. Então, ó, digamos que isso aqui seja uma roseta. A mão esquerda é a membrana plasmática. Então, essa roseta, ela fica aqui em cima. Aí, aqui por baixo, começa a entrar, então, a glicose e a uridina de fosfato e a roseta, ela vai conduzindo. Ela começa a conduzir a microfibrila que está sendo formada. Lembrando que tem que ter a orientação do microtúbulo aqui embaixo. E essa roseta, ela não é fixa. Ela começa a circular assim e vai levando essa microfibrila para várias direções, seguindo a orientação dos microtúbulos. E essa orientação vai depender de qual que é a parede, tá bom? Olha só aqui, nesse slide mostrando, então, várias rosetas, tá bom? E aí aqui as várias microfibrilas sendo formadas. Então, a gente fala que a microfibrila de celulose, ela é originada por extrusão da glicose que vai entrando na roseta e saindo polimerizada. E aí, quando ela adquire um entrelaçado, isso é característico de parede celular primária. Né? A gente fala que a origem dela é por intuscepção, ou seja, de uma forma entrelaçada. Agora, quando ela se dá de uma forma mais organizada, a gente fala que é por aposição. E isso confere mais resistência à parede. E aí isso é característico de parede celular secundária, tá bom? A parede celular, ela não é depositada de uma forma homogênea. Dá uma olhadinha aqui no slide 51, desculpa. Então, ela não é depositada de uma forma contínua. Há alguns espaços que não há o depósito da microfibrila, não há a formação da parede. E esses espaços na parede celular primária é chamada de campo primário de pontuação. Nesse campo primário de pontuação, ele faz a ligação, então, entre uma célula e outra. Por esses pontinhos, por esses campos, por esses espaços, passa
um pedaço do retículo endoplasmático modificado, que é chamado de desmotúbulo. E aí, o conjunto, então, de desmotúbulo com esse canalículo, com esse canalzinho que formou entre uma célula e outra, caracteriza o plasmodesmo. Então, vamos lá. Tem a parede primária, voltando aqui no slide 51. Então, ó, tá a parede primária aqui. Essa parte aqui em laranja é o retículo endoplasmático, né? Então, ele emite aqui uma parte dele, uma membrana, né? Como se fosse um braço, uma projeção, para esses canaizinhos aqui, que é o canalículo, que é o campo primário de pontuação. Aí você junta esse canalículo com esse desmotúbulo e forma o plasmodesmo. Por que eu estou reforçando isso? Porque a partir desse ponto é que haverá comunicação entre uma célula e outra. Porque senão a célula fica isolada. Então, elas precisam fazer trocas entre elas, de todas as substâncias, de água e, enfim, de vários outros metabólitos. Vai passando de uma célula para outra, ok? Então, aqui está mostrando a parede celular primária e mostrando, no slide 52, os plasmodesmos. As setas estão apontando aqui o plasmodesmo. São esses sinaizinhos bem clarinhos, ok? Aí aqui está mostrando, então, em azul, no slide 53, o campo primário de pontuação visto de frente. Quando a gente faz um corte anatômico e olha no microscópio, a gente verifica, a gente consegue visualizar o campo primário de pontuação como espacinhos em branco, tá bom? E aqui é um esquema, é um desenho, tá bom? Mostrando aqui o retículo endoplasmático, né? Ele entrando aqui no canal, né? Formando o desmotúbulo. E aí aqui o canalículo. Então, a gente observa quando ele é visto de frente, o canal aqui e aquele visto de forma lateral. Aí a parede secundária, nesse mesmo espaço de campo primário de pontuação, onde não teve o depósito ali da parede primária, pode acontecer de não haver também o depósito de parede secundária. E aí a gente tem a formação da pontuação. Então, parede primária tem campo primário de pontuação. A parede secundária tem a pontuação, tá bom? Então, tá aqui, ó, o que tá em vermelho no slide 54 são várias células com parede celular bastante espessa. E se a gente fizer um esquema demonstrando, a gente consegue verificar, olha só, a parede primária aqui delgada e a parede secundária daqui até aqui em cima. Ó, S1, S2 bem ampla e a S3. Lembra aquela história que eu falei para vocês do depósito da microfibrila de celulose, que pode ser de forma entrelaçada ou mais organizada? Então, olha aqui na parede celular primária, olha como é que ela tá entrelaçada. Aí na S1, as orientações ocorrem na horizontal. Depois a S2, ela é mais na diagonal. A S3, ela volta aqui na horizontal e assim vai intercalando. E isso confere uma rigidez. Então, ó, digamos assim, a S1 é nesse sentido, a S2 nesse sentido, e aí a S3 nesse sentido. Então, isso confere uma resistência, uma rigidez para a parede secundária. Estou aqui mostrando de novo, né, o ponto de deposição da microfibrila, no 55, né, tá aqui, ó, tá vendo? Essa aqui na vertical, essa aqui na diagonal, tá vendo? Então, isso confere a resistência. Aqui na figura A da 56, esses riscos tá ilustrando os crescimentos da microfibrila. E aí, é nesse ponto que também a parede celular tem um papel de determinar o formato da célula. Há um tempo atrás, os cientistas acreditavam que a parede celular era algo inerte, não muito dinâmico. Mas hoje já se sabe que a parede celular é altamente dinâmica e participa de várias reações metabólicas da célula. Então, vocês viram, olha, ela controla a entrada e saída de substâncias, ela participa da absorção de substâncias, da absorção de água e também da eliminação de água. Ela evita que a célula se rompa caso haja uma entrada excessiva de água dentro da célula. Ela determina o formato da célula, o tamanho dessa célula também. Ela auxilia na distensão celular, ou seja, no crescimento celular. E além disso, ela atua fortemente no sentido de proteger a célula contra agentes externos, como fungos, bactérias, fitófagos, enfim. Além disso,
a parede celular, ela ainda contém o citoplasma, delimita ali o citoplasma, delimita todas as organelas. Então, quer dizer, está muito longe de se acreditar hoje que a parede celular seja tão inerte assim. Então, olha só como ela consegue determinar aqui, ó, que essa célula seja mais arredondada. E aqui na figura B, que a célula seja mais alongada, mais num formato retangular. E vocês vão verificar nas aulas de anatomia, nas próximas aulas, que há uma grande variedade de formas de células vegetais, né? Poliédricas, isodiamétricas, alongadas, cilíndricas. E aí também o depósito da parede secundária também é diferente. Tem depósito de parede que ocorre na célula toda, tem depósito da parede que ocorre de uma forma espiralada, isso vocês vão verificar lá nos elementos de xilema, ou num formato reticulado, né, como se fosse uma rede, ou parecendo uma escada, escalariforme, enfim, vocês vão verificar que tanto o formato das células variam bastante, mas também o depósito da parede secundária também varia, ok? Essa parede secundária a gente pode também utilizar de uma forma comercial, é a famosa fibra. Embora, botanicamente falando, fibra pra gente não é essa fibra celulósica, na verdade. A fibra, botanicamente falando, é um outro tipo de célula que tem bastante parede celular. E aí a gente vai estudar quando a gente vai falando sobre esclerênquima, tá bom? Aqui, então, ilustrando as pontuações. A parede secundária, quando ela tem a pontuação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma pontuação simples, como aqui no slide 58, né? Na figura C, é uma pontuação simples. Ou pode acontecer de ter uma pontuação em que a parede celular secundária, ela se arqueia sobre o poro. Então, ó, aqui tá o poro, né? Aí, ó, a parede celular se arqueia aqui e aqui, formando como se fosse uma areola. E aí essa pontuação é chamada de pontuação areolada. Ok? Isso aqui a gente vai conseguir visualizar em aula prática também. Há alguns casos em que a pontuação de um lado, ela pode coincidir com a pontuação de outro lado. E aí a gente chama de par de pontuações simples, se as duas não tiverem areolas. Pode acontecer também de um lado ela ser areolada e do outro lado ela ser simples. Então, a gente fala que é uma pontuação semi-areolada, ok? Aqui no slide 59, mostrando a parede celular secundária bastante desenvolvida. E aí, esses espaços em brancos apontados pela seta são as pontuações, tá bom? Tanto aqui na figura A quanto na figura B, esses espaços brancos apontados pelas células, pela seta, são pontuações. E aí aqui um detalhe, então, da pontuação areolada. Então, quando eu disse formando uma areola, é isso aqui, ó. A parede celular, ela se arqueia sobre o poro. E aí, esse arqueamento, ele fica parecendo uma areola, tá bom? E é chamado, então, de pontuação areolada. Isso aqui é endosperma de Pequi. E aí, a parede celular e esses espaços aqui, ó, são os plasmodesmos, né, fazendo o contato entre uma célula e outra. E quer ver? A lamela média, ela tá aqui bem clarinha, deixa eu ajudar vocês. Olha só aqui o espacinho que eu coloquei, tá vendo? Olha, vou tirar de novo, ó, tá vendo? Esse espacinho aqui em branco, essa linha branca, é o que tá delimitando uma célula a outra. Então, ó, tá vendo? E aí aqui, fazendo o contato entre essa célula e essa célula, tem os plasmodesmos aqui. Ok? Vistas de frente, pontuações areoladas, tá bom? A gente consegue visualizar em cortes, por exemplo, de madeira, porque aí a madeira vai ter parede celular secundária e abundância, ok? Finalizamos, então, a nossa aula de célula e, após isso, a gente, então, inicia o estudo dos tecidos, ok? Até mais, muito obrigada e até a próxima!